Não? Então, bora lá. Querem dar um print aí? Para a gente poder ir adiante. Então, bora lá. Exercício 2. Bora lá. Exercício 2 diz o seguinte, galera. Ponto de fusão a determinada pressão é um valor constante, característica de uma substância pura. E por isso a sua determinação constitui um método para calcular o grau de pureza da mesma substância. Ponto de ebulição não tem a mesma importância para a caracterização ao critério de pureza de uma substância, quanto ao ponto de fusão. Mas tal como o ponto de fusão, quando se determina o ponto de ebulição de uma substância pura, não é admissível que surjam variações na temperatura superiores a mais ou menos 1 grau. A tabela a seguir apresenta exemplos de substâncias químicas e seus respectivos pontos de fusão e ebulição a 0 grau e 1 atm. Então tá aí, ó. Clorofórmio, fenol, éter e pentano. Ponto de fusão e ebulição de cada substância. Então vamos relembrar aqui primeiro, galera. O que é ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. A substância sendo pura, essa temperatura é constante. Ponto de ebulição, temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, né? E essa temperatura ela é constante, caso a substância seja pura, certo? Tem a tabelinha aí das substâncias com seus respectivos pontos de fusão e ebulição. Aí o exercício diz assim, olha só, em um dia muito quente, numa cidade, a temperatura atingiu 40 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Olha assim. Oi? Bora lá? Em um dia muito quente, numa cidade, a temperatura atingiu 40 graus Celsius. Assim, nessas condições, as substâncias que se apresentam no estado físico gasoso são... beleza, galera? Então, olha só. 40 graus Celsius, né? Então, a temperatura ambiente está 40 graus Celsius. Para que a substância esteja no estado gasoso, o que precisa acontecer? O ponto de ebulição tem que ser maior ou menor que 40 graus? Hein? Bora participar, galera. Bora, galera. Cadê a participação de vocês? Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu abri o chat aqui. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem aqui que eu estou visualizando agora. Beleza? Então, pessoal, a alternativa correta aí é a alternativa C. Tá? Então, no caso, o éter etílico e o pentano estariam no estado gasoso. Tá certo? Porque, no caso, a temperatura ali, pessoal, ambiente está a 40 graus. Tá certo? Para que a substância esteja em estado gasoso, a temperatura tem que ser superior, né, a 40 graus, inferior a 40 graus. Então, nesse caso, se você pegar o éter etílico e o propano, eles têm um ponto de ebulição a 36 graus. Se eles têm um ponto de ebulição a 36 graus e a temperatura está a 40 graus, significa que eles já atingiram o ponto de ebulição. Então, essas duas substâncias estão no estado gasoso. As outras substâncias têm os pontos de ebulição de 162 graus e 61.
Então, quer dizer, essas temperaturas estão acima do ponto de ebulição, né? Então, para que essa substância passe do estado gasoso, a temperatura ambiente tem que estar acima dessa temperatura, tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá certo, pessoal? O éter etílico e o pentano. Por quê? Novamente, porque a temperatura de ebulição deles é menor que a temperatura ambiente, beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Questão 3. Então, questão 3. Deixa eu colocar o gráfico rapidinho aqui para a gente poder acompanhar direitinho. Vamos lá. Então, está aqui o gráfico do exercício, galera. E diz assim, ó. Observe os gráficos a seguir que registram o aquecimento e o resfriamento da água pura. As etapas 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, às seguintes mudanças de estado físico. Então, vamos lá, galera. Olha só. O que está acontecendo aqui? A gente pode observar que dos dois gráficos representam o gráfico de uma função de uma substância pura. Por que, professor, uma substância pura? Não entendeu a questão 2? Vamos lá. É o seguinte. Temperatura ambiente, 40 graus Celsius. Beleza? 40 graus. O éter etílico e o pentano têm um ponto de ebulição de 36 graus. Beleza? Então, olha só. Ponto de ebulição 36 graus. Certo? 36 graus. A temperatura ambiente está a 40 graus. 40 graus. Então, a temperatura ambiente está maior do que a temperatura no ponto de ebulição. Se o ponto de ebulição é a 36 graus, se a temperatura está a 40, significa que essa substância, que tem o ponto de ebulição de 36 graus, já evaporou. Porque esse é o ponto em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Como a temperatura ambiente está acima, significa que ela já encontra-se no estado gasoso. Entendeu? Beleza. Galera, se eu não responder de imediato, é porque eu estou concentrado aqui na aula e às vezes eu passo um pouquinho aqui o chat, mas eu estou prestando atenção aqui, beleza? Então, vamos lá. Ó, esses dois gráficos aqui, galera, representam o gráfico de uma substância pura. Por que, professor, representa o gráfico de uma substância pura? Porque uma substância pura, galera, ela apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição, beleza? A temperatura, né, no processo de fusão é constante e a temperatura no processo de ebulição também é constante. Então, a gente pode ver aqui, ó, temperatura constante, temperatura constante, temperatura constante, temperatura constante. Aí diz assim, vamos lá, mudanças de estado físico, né? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. O que está acontecendo nesse gráfico aqui, ó? A temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, eu estou passando do estado sólido. Galera, esse ponto aqui, ó, em que estado a substância se encontra? Pessoal, aqui ela vai se encontrar no estado sólido mais o estado líquido, certo? Que processo ocorre quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido, pessoal? Qual é o estado? Qual é a transformação? Fusão. Tá? Então, aqui no estado 1,
a substância passa pelo processo de fusão. Passagem do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido. Beleza? E aqui, galera, nesse ponto aqui, ó. Certo? O que está acontecendo aqui? A temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, isso aqui, aqui nós temos o estado líquido, beleza? E aqui, nós temos o quê? O estado líquido mais o estado gasoso, beleza? Estado líquido, estado gasoso. Qual é o processo, galera, que acontece a passagem do estado líquido para o estado gasoso? Processo de ebulição. Tá? Ebulição. Então, processo 1, fusão. Processo 2, ebulição. Vamos lá. Processo 3 e 4. Aqui, pessoal, o que está acontecendo? Processo inverso. Certo? Eu estou resfriando. Ó, a temperatura está diminuindo, né, e a substância está passando nos seus estados. Então, esse gráfico aqui é o inverso desse. Nesse estado 3, a substância vem do estado gasoso. Qual é o processo aqui, galera? Aqui a substância encontra-se no estado gasoso mais líquido. Qual é o processo que faz com que a substância é chamado quando a substância passa do estado gasoso para o estado líquido? É o processo de condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, é o processo de condensação. E aqui, pessoal, no 4, que processo é esse? Eu continuo diminuindo a temperatura, aqui eu vou ter o estado líquido, e aqui eu vou ter o estado líquido mais o estado sólido. Aqui eu estou resfriando, né, a substância. Ela está passando do estado líquido para o estado sólido. Qual é o processo, galera, que acontece a passagem do estado sólido, do estado líquido, para o estado sólido? Qual é? Solidificação. Tá? Então, galera, ó, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ebulição, do estado líquido para o estado gasoso. Condensação, do gasoso para o líquido. E solidificação, do estado líquido para o sólido. Exatamente. A alternativa correta, alternativa A, beleza? Então, alternativa correta, letra A de amor. Né? A de amor. Certo? Beleza? Querem dar um print aí na tela? Pronto? Podemos continuar aí? Beleza? Podemos continuar? Deu ok aí para mim? A gente pode continuar? Sim ou não? Vou continuar, hein? Beleza. Vamos lá. Exercício 4. Vamos lá, galera. Exercício 4 diz o seguinte, ó. A tabela a seguir mostra as massas específicas de algumas substâncias químicas a 20 graus Celsius. Daí água, 1 grama por centímetro cúbico, álcool etílico, 0,8, cloreto de sódio, assim por diante. Pessoal, lembrando, massa específica é a mesma coisa que densidade, tá beleza? São sinônimos. Então, massa específica é igual a densidade. Mesma propriedade com nomes diferentes, certo? Aí diz assim, ó, considerando-se a mesma massa de substância, é correto afirmar que aquelas que ocupam um menor volume e um menor e maior volume são respectivamente. Galera, então olha só, ele quer saber dessas substâncias, se eu pegar a mesma massa de cada uma dessas substâncias aí, qual vai ocupar o maior e o menor volume? Então, pessoal, vamos lá.
Se a gente pegar aqui, ó, novamente, o que é densidade, galera? Densidade, massa específica, é a mesma coisa que densidade. Beleza? Massa específica é igual a densidade. Mesma propriedade com nomes diferentes. Então, o que é densidade, galera? Densidade é massa sobre volume. Ora, o que acontece aqui, galera? Se a gente relacionar, olha só, densidade e volume. Densidade e volume são propriedades, né, são unidades inversamente proporcionais. Tá? Concordam? Porque, ó, densidade, massa sobre volume. Ele não disse que a massa é a mesma? Então, vamos supor que a massa seja 1 grama. Mesma massa. Então, 1 grama. Tá? 1 grama aqui. Pessoal, se eu aumentar o volume, o que vai acontecer com a densidade? Vai diminuir. Não é verdade? Porque se eu tenho 1 dividido por um número. Então, vamos supor, volume igual a 1. 1 dividido por 1 dá 1. Densidade igual a 1. Se eu coloco um volume de 10, o que vai acontecer com a densidade? 1 sobre 10 dá 0,1. Vai diminuir. Então, densidade e volume são unidades inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a densidade, o que acontece com o volume? Diminui. Se eu diminuir a densidade, o que acontece com o volume? Aumenta. Certo? Todo mundo consegue perceber essa inversão? Então, ele quer saber o seguinte. Qual dessas substâncias tem o menor e o menor volume? Ora, se a gente pegar aqui, pessoal, vamos lá. Quem tem a maior densidade dessas substâncias aí? De todas elas, quem tem a maior densidade? Olhando para a tabela, é o mercúrio. Ó, a densidade do mercúrio, 13,5 gramas por centímetro cúbico. Então, se ele tem uma maior densidade, ele vai ter um menor volume. Se ele tem uma maior densidade, vai ter um menor volume, porque densidade e volume são inversamente proporcionais. Beleza? E quem vai ter o maior volume? O maior volume é aquela substância que vai ter uma menor densidade. Dentre as substâncias aí, qual é que tem uma menor densidade? É o álcool etílico. Né? Então, a densidade do álcool etílico é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Ora, se ele tem aqui uma maior densidade, menor volume. Se ele tem uma menor densidade, ele vai ter o quê? Maior volume. Beleza? Então, maior densidade, menor volume. Menor densidade, maior volume, porque são unidades inversamente proporcionais. Então, aqui no caso, ele quer saber o menor e o maior volume. Né? Então, quem tem o menor volume? O álcool etílico. Quem tem o maior volume? O mercúrio. Então, alternativa D de dado. Tá? Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Todo mundo entendeu? Beleza, isso aí, letra D. Tá certo? Bora participar, galera. Bora lá participar. Estão entendendo legal aí? Dá para escutar o áudio bem? Dá para estar visualizando o quadro? Bacana. A internet tá... O áudio está chegando aí sem falha, sem quebra. Sim ou não? Então, vamos lá. Exercício 5. Querem tirar o print aí? Galera, é o seguinte, eu estou gravando essa aula, tá? E depois eu vejo como é que eu faço para
jogar essa aula para vocês, tá? Até para vocês passarem para os colegas que não puderam acessar aí, tá certo? Não sei se eu disponibilizo no YouTube ou alguma coisa do tipo. Vou ver como é que eu faço, tá? Beleza? Então vamos lá. Exercício 5. Galera, exercício 5, ele tem um enunciado bem comprido, mas para a gente dar uma otimizada no tempo aí, vamos ver só o que ele está pedindo para a gente poder agilizar melhor, mais rápido aqui a nossa resolução, beleza? Bom, ele diz assim, ó, movimentos circulares da bateria permitem que o ouro metálico se deposite sobre o material sólido. Então, ó, o ouro metálico se deposite no material sólido. Aí ele diz assim, depois esse depósito, que contém principalmente o ouro, é posto em contato com o mercúrio metálico. O amálgama, o que é o amálgama? Essa liga de ouro e mercúrio, formado, é separado e aquecido com um maçarico, separando-se o ouro líquido do mercúrio gasoso. Ó, ouro líquido, mercúrio gasoso. Numa região próxima dali, o mercúrio gasoso se transforma em líquido e acaba indo para o leito dos rios. Os 3 segmentos destacados se referem, respectivamente, às seguintes propriedades. Bom, pessoal, olha só. Se depositar sobre um material sólido, que propriedade está relacionada com o depósito da substância no material sólido? É o que, galera? Que a gente acabou de ver. É a densidade. Tá? Então, ele se depositou no fundo do recipiente. Então, densidade está relacionada com esse processo aí, esse fenômeno. Depois diz assim, é aquecido com o maçarico, separando-se ouro líquido do mercúrio gasoso. Pessoal, qual é o estado? O mercúrio estava líquido, passou para o estado gasoso, não foi? Então, que processo é esse, galera? Passagem do estado líquido, mercúrio do estado líquido para o estado gasoso. Que processo é? Ebulição, né? Então, aqui no caso, a propriedade relacionada é temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição, beleza? Depois, galera, vamos lá. Aí ele diz assim, depois o mercúrio gasoso se transforma em líquido. Mercúrio gasoso se transforma em líquido. Pessoal, o que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido? É o processo de fusão, galera, né? Passagem do estado, do estado líquido para gasoso, líquido para gasoso, não é isso? Não, desculpa. Do estado gasoso para o líquido. Foi mal. Gasoso para o líquido. Pessoal, gasoso para o líquido. Como é o nome desse processo? Aí a gente tem que tomar cuidado, beleza? Porque existem 2 processos que acontecem a passagem do estado gasoso para o líquido. Existe o processo de condensação e existe o processo de liquefação, certo? Então, pessoal, a gente pode dizer assim, processo de condensação, ele é um processo mais natural, tá? E o processo de liquefação, ele é um processo mais forçado. Então, por exemplo, quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido, isso é condensação, tá certo? Agora, se eu pego uma substância, vamos lá, o mercúrio, no caso. O mercúrio, galera, a temperatura ambiente, ele é um estado líquido, certo? Então, quando a substância encontra-se
em estado líquido à temperatura ambiente e ele passa pelo processo da passagem de estado líquido para gasoso, ele se torna um gás, certo? E esse processo é o chamado de liquefação, tá? Então, de novo, o que é condensação, galera? Passagem do vapor para líquido. O que é liquefação? Passagem do estado de um gás para líquido. Então, qual é a diferença de vapor e gás? Vapor, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius encontra-se no estado líquido. O que é um gás? Substância que a temperatura ambiente de 25 graus Celsius encontra-se no estado gasoso. Beleza? Então, no caso aí, a alternativa correta é a alternativa D, tá? Porque aqui nós temos a temperatura de liquefação, quando eu passo o mercúrio do estado gasoso para o estado líquido, certo? Não é um processo natural, eu preciso forçar essa passagem, beleza? Vamos lá, questão 6. Vamos lá, exercício 6. Vamos lá, diz assim, ó. Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, a água é um projeto de viver. Nada mais correto se levarmos em conta que toda a água que convivemos carrega, além do puro e simples H2O, muitas outras substâncias nela dissolvidas ou em suspensão, como sais minerais e etc. Assim, o ciclo da água, além da própria água, também promove o transporte e a redistribuição de um grande conjunto de substâncias relacionadas à dinâmica da vida. No ciclo da água, a evaporação é um processo muito especial, já que apenas moléculas de água passam para o estado gasoso. Desse ponto de vista, uma das consequências da evaporação pode ser... Então, galera, olha só, quando nós evaporamos água, ou quando a água evapora, ou quando ela passa pelo processo de ebulição, do estado líquido para o estado gasoso, certo? Apenas a água evapora. Então, os sais minerais, eles ficam retidos, né, no recipiente, eles não evaporam, apenas a água. Então, como consequência desse processo, vamos analisar as alternativas aqui. Eu vou dizer logo a alternativa correta para a gente não perder muito tempo, certo? Então, olha só. Desse ponto de vista, uma das consequências da evaporação pode ser... Pessoal, olha só, letra C. Veja aí, ó, o aumento nos campos irrigados da concentração de sais minerais na água presente no solo. Certo, galera? Por quê? Não é letra D, não. Vamos ver por que não é a letra D? Deixa eu ver aqui, ó. A perda nas plantas de substâncias indispensáveis à manutenção da vida vegetal por meio de respiração. Não é porque as substâncias que são indispensáveis à planta, elas não são perdidas, elas ficam no solo. Como eu disse, quando a água evapora, tá certo? Apenas a água evapora. E os sais minerais, eles ficam retidos no solo, né? Então, a alternativa correta é a letra D. Porque, ó, é letra C, desculpa. Letra C, o aumento, tá, nos campos irrigados da concentração de sais minerais na água presente no solo. Então, eu adicionei água no solo, né? Essa água que eu usei para irrigar a planta tinha sais minerais, correto? Só que quando ela evapora, o que acontece? Evapora apenas água. E aqueles sais minerais que estavam na água ficam retidos no solo. Beleza? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Beleza? Galera, letra C. Dúvidas aí? Quem marcou letra D aí?
Entendeu por que não é a letra D? Não entendeu? Ou não tem dúvida? Tranquilo? Então, novamente, água contém sais minerais. Beleza, não tem dúvida. Então, vamos lá. Exercício 7. Então, vamos lá, galera. Diz assim. Deixa eu ver aqui para a gente ver se você consegue. Vamos lá. Considerando os custos e a importância da preservação dos recursos hídricos numa indústria, decidiu purificar parte da água que consome para reutilizá-la no processo industrial. De uma perspectiva econômica e ambiental, a iniciativa é importante porque esse processo, galera, por que é importante, né, reutilizar a água do processo industrial? Porque diminui a quantidade de água adquirida e comprometida pelo uso industrial. Tá? Então, eu reutilizando a água, eu vou diminuir. Sim, na questão anterior. Tá, beleza. Tranquilo, isso mesmo. Então, olha só, galera. Por que é importante então, reutilizar a água nesse caso? Diminui a quantidade de água adquirida, tá certo? Ou seja, eu vou utilizar menos água, né, dos recursos naturais, certo? E comprometida pelo uso industrial, ou seja, eu vou reduzir a quantidade de água utilizada na minha indústria e, além disso, eu vou poluir, vamos dizer assim, menos água, porque eu vou estar reutilizando aquela água que eu já estava utilizando anteriormente. Então, a letra B de bola. Tá bom? Questão 8. Falta só 1 minuto, galera. Vamos só terminar essa questão aqui. Tá? E aí, vamos lá, rapidinho. Questão 8 aí, da página 3. O enunciado diz que a gasolina tal. Só para a gente resolver aqui, galera, porque não vai dar tempo, né, de ler todo o enunciado. Mas diz assim, ó. Se os tanques não fossem subterrâneos, galera, ao abastecer em temperatura mais baixa, você compraria mais massa de combustível para cada litro. Então, letra 8, a 8 é a letra B. Tá, galera? Bom, nosso tempo está